Você já amou alguém e de repente percebeu que não sabia tudo sobre essa pessoa? E se a história que você não sabe for a mais importante da vida dela? O drama é só o começo da conversa, porque amar alguém é sempre amar uma versão incompleta dessa pessoa. E aí, pessoal, espero que estejam bem. O drama, ou The Drama, dirigido pelo norueguês Christopher Borgli. No final desse vídeo você vai saber por que esse filme tinha uma premissa interessante, bons atores e desperdiça a melhor pergunta que o filme faz. Charlie e Emma, vividos por Robert Pattinson e Zendaya, estão na semana do casamento. Tudo certo, tudo arrumado. Aí no jantar com os padrinhos alguém propõe uma brincadeira. Cada um revela a pior coisa que já fez. É o tipo de conversa que parece inofensiva, até que não é. Quando chega a vez de Emma, ela conta que aos 15 anos planejou um massacre escolar. Planejou, preparou e não executou. E depois disso teve uma virada na vida dela e ela acabou se tornando ativista contra as armas. O Charlie entra em colapso e o filme passa os dias seguintes acompanhando ele nessa crise. Casa ou não casa? O tema é forte, porque toca em algo que todo mundo já sentiu. A sensação de olhar para alguém próximo e perceber que não sabe tudo sobre quem essa pessoa foi. E tem uma verdade incômoda aí, que poderia ter sido explorada. Ninguém conta tudo. Todo mundo tem um passado que prefere não revelar. Uma versão de si mesmo que ficou enterrada. Isso não é desonestidade, é simplesmente o que significa ser humano. Às vezes a própria pessoa quer se esquecer disso. E tem mais uma coisa. A Emma está com cerca de 30 anos e ela não é mais a pessoa que planejou algo terrível aos 15. Ela percorreu o caminho inverso. Ela foi de alguém que planejou isso para ir para o lado de quem luta contra isso. O Charlie não está descobrindo quem a Emma é. Ele está descobrindo quem ela foi. Uma vida atrás. Versões tão diferentes que são quase pessoas diferentes. Mas o filme não vai lá. Fica rodando na crise do casamento, na indecisão do Charlie, numa ruminação que não se resolve e não avança. É como um disco riscado. Referência de velho, hein? A agulha bate no mesmo lugar e fica tocando só a mesma parte da música, repetidamente. Borgli usa um tema gravíssimo como combustível para uma história menor. Poderia ter mergulhado em como alguém carrega o peso de um pensamento monstruoso, em como o parceiro aprende a enxergar essa pessoa de novo. Mas reduz tudo ao vai casar ou não? É uma pergunta pequena demais para o peso que o tema carrega. E aí fica essa sensação de desperdício. O filme parece ficar satisfeito em fazer piadas sobre o Charlie achar que a Emma é perigosa, enquanto o verdadeiro drama fica esperando. Pattinson e Zendaya são estrelas, e talvez seus nomes chamem mais público do que seus trabalhos aqui, porque esse roteiro não exige muito deles. Se esse filme voltasse para a sala de edição para fazer a história andar em ritmo melhor, talvez até funcionasse como comédia simples. Mas o filme parece querer ser profundo sem conseguir ser. E aí fica no meio do caminho, sem leveza para ser entretenimento e sem coragem para ser cinema de verdade. Isso me faz pensar no Charlie, porque ele também não sabe o que quer. Passa a semana inteira paralisado, sem conseguir decidir nada. E o filme faz o mesmo com o espectador. A indecisão do personagem contamina a narrativa inteira. Mas a pergunta que o filme levanta, mesmo sem responder, é real e importante. Se a gente condenar alguém pelo que pensou, não sobra ninguém. Lembra até aquele filme Minority Report. Todo mundo já teve um pensamento pelo qual se envergonhou, uma versão de si mesmo que prefere esquecer. A Emma não fez nada, e ainda assim se transformou na direção oposta. O Charlie está em crise por causa de um crime que não aconteceu, de uma pessoa que ela não é mais. Isso diz muito mais sobre ele do que sobre ela. O drama mostra que amar alguém é sempre amar uma versão incompleta dessa pessoa. Você nunca vai conhecer tudo. O passado que ela não contou, os pensamentos que ela não revelou, as versões que ela foi e abandonou.
A questão não é se você conhece alguém de verdade. A questão é se o amor que você tem é grande o suficiente para acolher o que você não sabe. E antes de concluir, eu peço a você a sua curtida e para seguir o canal. O drama tem um tema interessante e um elenco de respeito, mas perde o fio do próprio assunto para focar em se o casamento vai ou não acontecer. Tinha potencial, tinha gente boa na frente das câmeras, tinha uma pergunta que merecia resposta. Faltou rumo. Nota 4. E você que viu o filme, concorda que ele desperdiça o próprio tema ou acha que eu perdi algo? Deixa nos comentários que eu respondo todos. E convido você a ver o meu Pitaco de Vidas Passadas. Esse fim, um filme que analisa o que muda com a gente com o passar dos anos. Eu sou Cristiano Fontes, esse é o Pitacos Cinematográficos, usando o cinema para pensar sobre a vida. E fica o meu abraço!